Bolsonaristas enlouqueceram com uma fala do Lula, o que é bem comum de acontecer, e ferraram o Bolsonaro, o que é mais comum de acontecer ainda. Porque o Lula, naquela reunião ministerial, falou que o Bolsonaro só não deu um golpe de Estado porque ele é um covardão. Hoje, nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia. E o Lula tá certo. Só que os bolsonaristas, eles estão querendo usar essa fala do Lula como um argumento de defesa, dizendo que o Bolsonaro não pode ser condenado porque não houve a consumação de um golpe de Estado. O problema dos bolsonaristas é que, primeiro, eles estão antecipando uma potencial estratégia de defesa, o que liquida um argumento que pode ser utilizado. E o outro problema é que o Alexandre de Moraes possivelmente não vai denunciar o Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, mas por outros crimes bem piores. Então todo esse argumento dos bolsonaristas não vai dar em nada. Mas para evitar cair naquela esparrela e na narrativa que as Forças Armadas salvaram o país de uma tentativa de golpe de Estado, porque isso está acontecendo, os militares estão usando essa situação para limpar a imagem das tropas depois de tudo que aconteceu durante o governo Bolsonaro. O Lula percebeu que ele estava indo por esse argumento e falou que o Bolsonaro era um covardão e por isso não aconteceu o golpe de Estado. E aí, segundo informações do Igor Gadelha do Metrópolis e também do Ricardo Noblat, também do Metrópolis, os bolsonaristas vibraram com essa situação, com essa fala do Lula, porque eles vão começar a usar esse argumento, dizendo primeiro que o Lula, ele chama o Bolsonaro de covardão, mas Bolsonaro é um covarde que coloca centenas de milhões de pessoas na Avenida Paulista e o Lula não pode nem sair de casa. O que é falso. Primeiro, pelo fato de que o Bolsonaro não mobiliza também um contingente que aconteceu na Avenida Paulista. Porque 2 semanas depois, no Rio de Janeiro, a quadra da Mocidade estava completamente vazia. E 1 semana antes, lá em São Sebastião, Bolsonaro não levou ninguém. Então Bolsonaro não é esse grande mobilizador também não. Ele tem seguidos fiascos. Mesmo com a manipulação das filmagens, o Bolsonaro, ele tá muito enfraquecido. Mas eles vão querer dizer que a fala do Lula inocenta o Bolsonaro porque o próprio Lula admite que não houve um golpe de Estado. Portanto, se não houve um fato consumado, Bolsonaro não pode ser condenado. Só que eles não entendem, e eu também não vou cobrar discernimento de bolsonarista, que a fala do Lula prejudica a defesa do Bolsonaro. Porque ela tira um elemento que é um elemento frágil, que é o elemento do golpe. Porque não existe uma fala direta do Bolsonaro no sentido do golpe. Não vai haver bala de prata. E a Polícia Federal sabe muito bem disso, tem percebido isso e vai condenar o Bolsonaro por outras coisas. A Polícia Federal estava buscando uma confissão de algum integrante do governo Bolsonaro falando o seguinte: olha, o Bolsonaro ordenou um golpe. Mas ela não vai encontrar. Não vai encontrar, não adianta. O Bolsonaro sempre foi muito dúbio, mas o fato dele ter sido dúbio não significa que ele não tenha cometido crimes, porque ele cometeu crimes, no plural, e foram aos montes. Nós vimos isso, as provas mostraram isso. Bolsonaro atentou contra a República em vários momentos. E o fato dele ser presidente e ter atentado contra a República usando as próprias instituições republicanas, usando recursos públicos, já é criminoso. Então, se os bolsonaristas eles estão antecipando estratégias de defesa de Bolsonaro, eles deveriam ficar em silêncio. Porque, já que vocês estão indo por essa linha, nós vamos denunciar o Bolsonaro por outros caminhos. Por outras formas. E esse é o grande acerto do Alexandre de Moraes. Porque em alguns pareceres que o Alexandre de Moraes deu, junto com a PGR, negando algumas questões ao Bolsonaro e também a outros indiciados,
já há algumas pistas da forma como Bolsonaro será condenado. Bolsonaro não será condenado por uma tentativa de golpe de Estado. Esse vai ser, talvez, o argumento final. Mas o miolo, o recheio, não vai ser isso. Não vai. Bolsonaro vai ser condenado por chefiar uma organização criminosa que atuou de modo ilegal e também criminoso contra as instituições. É por isso que ele será condenado, além de outras condenações, como no caso do certificado de imunização, corrupção de menores, porque a filha de Bolsonaro também estava envolvida. Então aí ele já vai ser condenado por isso também. Mas como todos os inquéritos estão se cruzando e se unificando, porque a atuação de Zambelli e de Delgatti, de Mauro Cid, da milícia digital, dos militares, do 8 de janeiro, tudo isso se cruza, se interconecta. Não necessariamente para um golpe de Estado. Porque todo o ataque que houve antes do 8 de janeiro, como, por exemplo, o ataque ao Ministério da Saúde na época da crise sanitária, a forma de atuação é sempre a mesma. Segundo informações que nós estamos tendo, isso pela mídia, como posso dizer, pela mídia especializada, Bolsonaro vai ser indiciado por algumas coisas. A primeira delas é por ter planejado ficar no poder mesmo após a derrota para o Lula. O segundo ponto do indiciamento é que Bolsonaro tramou contra o TSE. E de fato, isso aconteceu. E por fim, por toda a conspiração contra as instituições democráticas, entre elas o STF. E a atuação de Bolsonaro, se você for ver, ela casa exatamente com isso. Não há uma necessidade de golpe de Estado, de falar que o Bolsonaro deu um golpe de Estado para ele ser preso. Só o fato, vou pegar um caso, não preciso pegar outros. Só o fato de Bolsonaro ter conversado com Walter Delgatti, que foi trazido até o coração do PL pela Carla Zambelli, para invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça, para colocar o mandado falso de prisão contra o Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE na época, e ministro do STF, já mostra uma conspiração contra as instituições republicanas, contra o STF. Isso tudo já é criminoso. E ele vai ser condenado por isso. Porque se nós observarmos, houve uma grande insistência de Bolsonaro na reiteração do crime, quando ele conspirou e tramou contra o TSE. E por quê? Porque aquele relatório que foi apresentado para pedir a anulação de votos no segundo turno foi um relatório falso. A minuta do Anderson Torres, que foi apresentada para promover a intervenção militar no TSE, foi baseada nesse relatório falso. E o Bolsonaro já sabia que o sistema de votação brasileiro era um sistema válido. Por quê? Porque meses antes, um relatório das Forças Armadas, junto com o Ministério da Defesa, atestou a segurança do nosso processo. Bolsonaro sabia disso, mas mesmo assim ele quis continuar insistindo. E mesmo depois de bloqueio nas rodovias no segundo turno, relatório das Forças Armadas, reunião com os militares falando que não haveria nenhum tipo de tentativa ou de ação contra o TSE, Bolsonaro continuou insistindo, não tirando as pessoas, desmobilizando os seus seguidores, e isso culminou num ato que destruiu várias propriedades públicas e culminou com a prisão de pessoas que foram ludibriadas por Bolsonaro. Houve essa insistência e Bolsonaro sabia de tudo, porque o brigadeiro Carlos Batista Júnior falou no depoimento que a minuta do Anderson Torres veio a partir desse relatório falso, que Bolsonaro sabia que era falso. Só que essa história de ter documentos falsos para lastrear decisões judiciais já era muito comum, porque o Anderson Torres também usou notícias falsas sobre compra de votos para realizar bloqueios nas rodovias no segundo turno. E essa ação do Anderson Torres também é uma ação criminosa, porque isso sim é um ataque à democracia. Então, se os bolsonaristas acham que eles encontraram um argumento fatal para livrar Bolsonaro da condenação, eles estão redondamente enganados. Porque, na verdade, eles estragam a defesa de Bolsonaro e mostram o caminho a ser tomado pela Polícia Federal, que já vai tomar esse caminho, muito possivelmente, de condenar Bolsonaro ou denunciar por outras coisas. É muito ruim ser bolsonarista, porque eles se acham inteligentes, o que eles não são.